A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à última aula da nossa Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2025. Nós estudamos e iremos estudar a última lição falando sobre Jesus, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Seja você muito bem-vindo, um prazer poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos levou a aprender sobre Jesus na ótica de João, o intitulado de O Discípulo Amado, título dado por ele mesmo. O quanto nós nos sentimos estando em Deus é o quanto nós podemos dizer. E João pôde dizer: eu sou um discípulo amado, porque é assim que eu me sinto. Você se sente como? Diante da grandeza, do amor, da bondade de Deus por sua vida. Foi um trimestre maravilhoso, verdades que precisávamos relembrar, porque muitos de nós já sabíamos, né, de tudo que estava escrito aqui, mas muitas vezes precisamos relembrar. Eu sou super a favor, mesmo sabendo que tem pessoas que não concordam comigo e aí a gente não discute. Eu sou a favor que pelo menos de 3 em 3 anos o assunto volte. Professor, de novo, por quê? Deixa eu te perguntar. Da época que você aceitou Jesus, ninguém nunca mais aceitou Jesus? Foi só você? Faz 20 anos que você aceitou Jesus e ninguém aceitou Jesus mais? Faz 5 anos e ninguém mais aceitou Jesus? Não, professor, todo domingo, graças a Deus, aqui na minha igreja, na igreja que eu congrego, que eu faço parte, pessoas aceitam Jesus. Tá. Se você estudou esse assunto aqui, 2025, certo? Você estudou 2025 esse assunto. Alguém aceitou Jesus no 1º de setembro, deixa eu ver, primeiro domingo de setembro, deixa eu falar exatamente aqui. Você vai entender onde que eu quero chegar, porque tem vezes tem gente que complica as coisas, meu irmão. 5 de outubro, é isso que eu quero. A pessoa foi lá e aceitou Jesus dia 5 de outubro. Ela estudou essa revista? A resposta é não. E por que não voltar daqui a 3 anos com esse assunto? Você pode ter estudado, mas ela não estudou. Então tem às vezes a cabeça de algumas pessoas, a lição se repete, mas tem que repetir. Por quê? Todo dia aceita a gente na igreja. Todo domingo nós temos a honra de receber novos irmãos. Então nós temos que voltar aos mesmos assuntos. Então, tomara que daqui a 3 anos a gente volte a falar de novo sobre Jesus na perspectiva de João. Você entendeu agora, irmão? A gente tem que simplesmente, às vezes, dizer, opa, não é somente eu que sei, tem pessoas que não sabem. E nós, na qualidade de professores e os alunos entenderem que Jesus repetiu o seu assunto. Ele traz de novo à tona outro assunto, por quê? Porque ele sabia que o público era diferente. Quem estava ouvindo era diferente, que nunca tinha ouvido e precisava ouvir. Eu quero partir daqui para que nós possamos entender que nós vamos estudar sobre personagens o trimestre que vem, que você conhece. Mas eu pergunto, todo mundo conhece? Ei, professor, você começou nervoso? Não, não estou nervoso, eu estou tendo perspectiva, porque às vezes tem muita crítica, irmãos. De novo esse assunto? De novo, e quando você vai pensar, peraí, eu sei, mas será que o outro sabe? Isso é aprender a palavra de Deus, convívio. Tá bom? Seja bem-vindo à nossa última aula. Será aplicado no dia 28 de setembro de 2025, lição de número 13, o Filho de Deus e a vida eterna. A eterna promessa da salvação. Você tem uma promessa, eu tenho uma promessa. De quê? Vida eterna. E nesse dia 28 eu estarei na igreja de Santa Maria Alta.
Eu errei a data, né? A Poli foi e mandou mensagem: professor, você errou a data, é dia 28. Então, dia 28, no próximo domingo, e eu estarei lá. Para nós adentrarmos na nossa lição e nós irmos direto e não parar, eu quero fazer o meu agradecimento à igreja num todo da congregação Camargo Novo, lá em Taim Paulista. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela oportunidade que me foi me dada hoje de ministrar. Estou gravando no domingo, né? De ministrar sobre a importância da escola bíblica dominical para a vida espiritual da igreja. Muito, muito obrigado. Eu quero usar 3 nomes que vai representar toda a igreja: o pastor da congregação, Albertino, o contato direto que me levou lá nessa igreja é o superintendente, ou o segundo, ele é secretário, superintendente, segundo superintendente e professor da escola dominical, foi o nosso irmão Edivaldo, que me levou lá. Muito, muito obrigado pela oportunidade. E o superintendente, o Josias, né, que também nos recebeu lá muito bem. Eu e meu amigo Emerson estivemos lá domingo pela manhã e foi uma bênção. A igreja participativa, a igreja se envolveu no ensino que ali foi aplicado. Muito obrigado pelo convite, espero em outra oportunidade estar com vocês, como estarei aqui perto, agora é mais perto, né? Lá foi 1 hora de viagem, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, de carro, viu? Não foi nem de ônibus, de carro. E agora aqui é mais perto, Santa Maria Alta, né? Já é um pouquinho mais perto. Então, se você quiser que eu vá à sua igreja para ministrar uma aula ou uma palestra para professores, enfim, é só convidar. Como tinha um programa, eu não sei que TV que era, que canal que era, mas eu sei que tinha um programa que era assim: me chama que eu vou. Pronto, me chama que eu vou. Professor, você tem o sonho de conhecer lugares? Eu tenho o sonho de conhecer 2 lugares. E se eu falar aqui, os outros estados vai falar bem assim: o senhor não queria conhecer aqui? Então não vou falar, mas tem 2 estados. Esses 2 estados eu queria ir. Não vou falar porque senão vai dizer, os outros estados vão dizer assim: professor, você não queria conhecer aqui? Queria conhecer todo lugar, mas não posso, né? Então, meu agradecimento, foi um momento maravilhoso de aprendizado da palavra de Deus. Certo? Então, depois da vinheta, a gente entra na aula e vamos direto, porque o assunto é de suma importância para mim e para você. Meus amados irmãos, vamos lá. A nossa lição vai falar hoje sobre a vida, e eu gostei do Bispo Abner. Por quê? Nesse assunto aqui. O Bispo Abner, ele divide os 3 pontos, muito interessante aqui, ó. Vai falar: no Filho de Deus está a vida. Primeiro vai falar da vida humana, a vida natural. Eu e você estamos vivos, os que estamos vivos, essa vida. Depois ele vai falar sobre a vida eterna, que é a proposta do Evangelho. A proposta de Deus, a proposta de Jesus, do Espírito Santo, é que nós venhamos nos dedicar para viver eternamente. E depois ele vai falar a esperança da salvação. Então ele vai dividir em 3 pontos. Eu achei sensacional, de verdade que eu gostei dessa divisão que o Bispo Abner aqui colocou. E não deixa de ter o agradecimento aqui ao Bispo Abner pelo material escrito, mais uma vez, parabéns, né, para o Bispo Abner pelo material escrito para todos nós, certo? Então vamos dividir aqui devagarinho e vamos fazer essa divisão. No nosso texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 5, versículo 26. Está na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar, se você ainda não tiver a revista. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Nós, irmãos, não temos vida em nós mesmos. Nós temos vida em Cristo. Por isso que João começa dizendo que quem tem vida em si mesmo é o Pai. E ele concedeu ao Filho. E essa oportunidade nos será dada de ter a vida no Filho eternamente. Mas vamos por parte, né? Vamos dividir aqui certinho. Nossa verdade aplicada,
permanecemos em Cristo, pois somente Ele tem a palavra de vida eterna. Aí a gente não está aqui, mas a gente pode lembrar de João, capítulo de número 6. Eu só não vou lembrar o versículo exato, mas vamos para a Bíblia. Estamos na escola bíblica dominical, né? Então, bora para a Bíblia. Deixa eu lembrar aqui. Não estava na mente esse versículo, mas como o título me chamou a atenção aqui, eu vou ler com vocês João 6. Eu sei que é João 6 e é bem lá no finalzinho, um sermão aqui, vamos ver. O 68, só o versículo 68. A conversa aqui é Jesus dizendo: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Né? Então, desde aquele momento, seus discípulos passaram a ir embora. E Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês? Né? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Quer ir embora? Vocês querem ir embora? Aí o 68 que é a verdade aplicada. O 68 é a nossa verdade aplicada. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eita, pronto. Quem tem palavra de vida eterna? O Senhor. O bispo Abner coloca: permanecemos em Cristo, pois somente Ele tem palavra de vida eterna. É João, capítulo número 6, versículo 68, para ser mais exato. Ou seja, bem conectado com o que nós vamos aprender aqui, essa verdade aplicada. Os objetivos de hoje são: primeiro, reconhecer que a vida eterna é medida por Cristo, autor da salvação. Segundo objetivo, compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos sempre. Vou me preparar? Não. Eu tenho que estar preparado. Nosso terceiro objetivo, reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. É assim que nós vamos estudar. E aí, você já abre a sua Bíblia, no livro, o nosso texto de referência vai estar um pouquinho misturado aqui. Na verdade, não. É só o versículo 11 que ele vai estar fora da nossa leitura corrente, tá? É João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, e depois ele vai lá para o versículo de número 11. Mais uma vez, está na descrição do vídeo. Deixa eu falar uma coisinha que as revistas tiraram, mas hoje, me perdoe meu irmão, não vou lembrar o seu nome, é muita gente para lembrar o nome, mas hoje o pastor me parou lá e disse: pastor, sabe o que eu faço? Eu escuto seu canal, tal, uma honra, muito obrigado, né, por ele estar escutando. Eu faço perguntas. Lembra que antigamente, quem é que lembra? Escreve aí, quem lembra que as revistas da escola dominical vinham com questões, perguntas? 5 perguntas vinham, que era para o aluno poder estudar, e no final da aula o professor perguntava para aprimorar a mente do aluno. Quem lembra? Eu sou desse tempo. A Betel não usa mais. Como a Betel não usa mais, o irmão continua fazendo as suas perguntas mais simples, tiradas da Bíblia. Olha aí, professor, uma ideia para você. Se você quer interagir com a sua turma, fazer pergunta, um pequeno questionário de 5 perguntas. Parabéns para o irmão que fez isso aí lá do Camargo Novo, gente. É desse jeito. Vamos lá para a nossa leitura? Achou aí? Diz assim o texto, ó. 17, versículo 1. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho o glorifique a ti. Versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Verso 3: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui já tira essa ideia que o importante é fazer o bem,
não é por obras, é por acreditar que Deus é único e que através de Jesus somos conectados, ou se você quiser usar a palavra, nós somos religados a Deus através de Jesus. Versículo 4: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pausa. Agora, deixa eu tirar essa revista daqui. Vocês já viram? Esse aqui é o próximo trimestre. E o primeiro personagem, estava até falando com a Rose agora. Vamos falar sobre Jétro. A gente não ouve muito sobre Jétro. Vamos falar domingo que vem sobre Jétro. Pega aí a sua caneta e vamos ver um versículo aqui muito interessante, ó. Versículo 5, tá? Preste atenção aqui, ó. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela, olha só, glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Versículo de número 5. Se você marcar esse versículo 5 aqui, você vai entender que Deus não tem plano B. O que ele tem é sempre um plano A. Deus não foi pego de surpresa. E agora o homem pecou. O que faremos nós? E agora, sabe lá, quem acho que todo mundo, né? Todo brasileiro, mesmo não assistindo, mas já ouviu aquela frase do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me ajudar? Não tem isso com Deus, tá? Já estava definido antes da fundação do mundo. Tá aqui, ó, João testificando. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha. Ele tá dizendo, sabe aquela glória que eu tinha? Quando? Antes, pega aí. Antes da onde? Antes da fundação do mundo. Essa frase aqui de Jesus é a mesma frase que a gente encontra em João, capítulo 1, capítulo 2, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a gente encontra Jesus na eternidade. Tá? Então, essa parte desse versículo a gente guarda no coração, saber que Jesus estava na eternidade. Por isso que João, capítulo 1, já li para vocês, mas é necessário que a nossa última aula a gente vai ler de novo novamente. É redundante, é assim mesmo que você ouviu. No princípio era o verbo. Aonde? No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus, é isso que ele está falando, o verbo era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando da triunidade de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, se existe Deus desde o princípio, Jesus estava com Deus desde o princípio. Essa verdade a gente tem que continuar falando, certo? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se vê foi feito. Versículo 11, a gente pula. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Me perdoe pela voz, mas por causa da palestra de hoje, eu fiquei um pouquinho sem voz, né? Diferente da aula, foi um negócio diferente. Então, se a voz ficar rouca um pouquinho, foi porque valeu a pena, tá? Então, o que ele está falando aqui para nós? Ele está dizendo, olha, eu não quero que se perca nenhum. Aonde tiver a igreja do Inamar, Santa Maria Alta, Camargo Novo, qual é a sua congregação? Onde se congrega? Aonde tiver eu quero que eles estejam comigo. Aí a pergunta com uma resposta já pronta, que é uma pergunta retórica, aonde Jesus está, é aonde você vai estar. É aonde eu vou estar. Aí você tem que responder a pergunta. E você mesmo... você tem que fazer a pergunta e você responder. Aonde Jesus está?
Pergunte para você mesmo aonde Jesus está e você mesmo responde: no céu. Então é lá que você vai estar. Eita glória! É desse jeito. Vamos lá? Hino sugerido de hoje, 90, 118, 293. Se você sabe, louve e engrandeça o nome do Senhor. A oração de hoje, o Bispo Abner nos dá uma sugestão que devemos orar constantemente por esse assunto. Ore para que alcancemos a vida eterna reservada aos justos. Ou seja, Senhor, me preserva até a eternidade. Você consegue entender? É esse pedido de oração, esse momento de oração. Senhor, me concede a oportunidade de permanecer fiel para que eu possa entrar na eternidade. Glória gloriosa. Introdução. Chegamos na introdução agora. Me deixe tomar um gole de água. E chegando na introdução, eu já peço para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, só clicar aí, vai aparecendo aqui na tela assim, bonitinho. Se inscreva, já é inscrito, curta, dê um like, não te custa nada e ajuda o canal. Faça um comentário, pelo menos dizendo assim, amém. Se você der um amém, o YouTube já vai dizer, ó, ele se inscreveu, curtiu e deu um amém. Então é sinal que essa aula, esse material, esse vídeo é um vídeo bom, vou recomendar para mais pessoas. Amém, gente? Vamos lá. Introdução. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João. Qual é o tema? Pega a sua canetinha. Vocês sabem que tem lição que eu uso bastante o material de anotar, né? Qual é o tema que a gente encontra... Qual é o tema que a gente encontra central aqui? Vida. Se nós pudéssemos resumir o livro de João, seria com uma palavra, seria vida. Você vai encontrar João falando de vida o tempo todo. Continuando a revista, diante da realidade e da influência do pecado na existência humana, Deus, por amor, enviou seu Filho, que tem vida e concede vida. Veremos as respostas necessárias por parte do ser humano para desfrutar a vida eterna no presente e no futuro glorioso reservado a todos que permanecerem em Cristo. E veja que o Bispo Abner coloca algo que nós temos que sempre falar: aos que permanecerem terá a vida eterna. Tem que permanecer. Ponto de número 1. No Filho de Deus está a vida. Um assunto importante no Evangelho de João é a vida. E está presente no início, desde João capítulo 1, versículo 4. Vamos ler? Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora pega aí mesmo em João e vai lá para João 20. Ou seja, de João capítulo 1 a João capítulo de número 20, fala de vida. João capítulo 20, versículo de número 31. Vai estar aqui, ó. Estes, porém, foram escritos para que crereis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas o quê? Tenhas o quê? Vida em seu nome. Então, desde o começo do livro de João até o final de João, João tem 21 capítulos, mas o capítulo 20 encerra o capítulo 20 dizendo que temos que ter vida nele. É nele que temos vida, tá? No livro, veremos que o conceito de vida é relevante não somente no Evangelho, mas também em todas as Escrituras de João, como estamos estudando Jesus na perspectiva de João. 1.1 Sentidos da palavra vida no Antigo Testamento. Como eu falei que foi o que eu gostei. Ele vai trazer todo o contexto sobre vida. O que é vida no Antigo Testamento, Novo Testamento, o que é vida de conceito de vida, de viver. Isso é muito bom. Olha só. Conforme o dicionário Vine, a palavra vida é usada no Antigo Testamento como princípio. Vida no sentido
absoluto, vida com Deus, e tem aquilo que o Pai tem em si mesmo, o qual o Filho manifestou no mundo. Em outro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e sua existência em si. É essa vida que a gente leva, né? O meu pastor Eli gosta de brincar com o Gilmar, é um dos nossos professores, né? Ele fala assim, porque fala que é da carne, irmão, mas é na carne mesmo que a gente vive. É a carne, é a vida de pular, de dar glória, de dar aleluia, enfim, é a vida. É essa vida que Jesus está falando, né? Que a gente tem essa vida concedida por um pouquinho de tempo. Aí você pode pegar aí, não, professor, 80 anos, 100 anos é muito tempo. A Bíblia diz que é pouco. Porque a vida não pode ser comparada, irmão, pelo agora. A vida tem que ser comparada pela eternidade. Eu te pergunto, viver 100, 200 anos é pouco diante de uma eternidade que está nos esperando. Eita, glória! Certo? Continuamos aqui, ó. Encontramos o termo também no sentido de vida eterna, aqueles que estão em Cristo. Aí sim, tanto na vida humana, essa vida passageira, como para a vida eterna. Assim, ao conhecer o que está escrito, revela sobre a vida, nosso entendimento vai além da existência física e da realidade debaixo do sol. O Senhor Deus fez o ser humano um ser vivente. Aí a gente encontra no livro de Gênesis, vamos para o início, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E tem um propósito conosco que não estão limitadas a ações de sobrevivência física, comer, beber, multiplicar-se, certo? Mas inclui a comunhão com Ele durante a vida debaixo do sol e também por toda a eternidade. Então, não é somente o comer e o beber para manter esse corpo físico vivo e casar-se para gerar filho, as suas plores, cumprindo lá o Gênesis que diz crescei e multiplicai. Não é só isso. Depois disso, vem tudo aquilo, a eternidade. Ponto 1.2. O efeito do pecado, vida criada por Deus na sua perfeição, com a sua essência, mas agora a gente vai ver o pecado entrando e tirando, deformando a vida tão perfeita que Deus criou. O pecado afetou a vida física, conforme o Criador já tinha anunciado ao primeiro casal. Certamente morrerás. Aí tem uma pergunta que aí não tem resposta, mas nos faz pensar e podemos transferir essa pergunta para os nossos alunos, os que nos acompanham. Como que podemos transferir? Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto da vida eterna, não. Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto do bem e do mal, quantos anos viveria Adão e Eva? Não sabemos. Então tem pergunta que a gente tem que fazer e já dá a resposta para que a gente não venha trazer heresia aí para os nossos alunos, tá? Não, a Bíblia não diz. Agora, se eles tivessem comido a árvore da vida eterna, aí sim nós poderíamos encontrar Adão e Eva em algum lugar aí do mundo. Mas a árvore do bem e do mal, nós não saberíamos quanto tempo ele ia viver. Mas sabemos que a morte física foi pronunciada para o homem, isso aqui é fato, depois que ele comeram. Literalmente, passou a morrer. Não se tem um relato. Gênesis é um livro muito, mas muito difícil de se explicar, porque o tempo de Gênesis é um
É muito difícil, irmãos. Por melhor que o professor seja, seja faculdade, seja professor de qual for, o tempo de Gênesis parece um tempo à parte. Todos que estudam fielmente o livro de Gênesis, não dá para dizer. Por exemplo, a gente tem a Bíblia dizendo que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Aí você diz, a Terra foi criada em 6 dias. Eu te pergunto, literal? Aí você fala, professor, é porque tinha dia e tinha noite, então poderia ser literal. Tá. Só que o tempo só vai ser contado depois que cria o Sol e a Lua. Só que já existia as coisas antes do Sol e da Lua, que determina dia e noite. Então o tempo de Gênesis é um pouquinho complicado. Eu estou falando isso para te dar base para você poder aprender ou para você ensinar para os seus alunos. Não saberíamos como seria se Adão e Eva não tivessem comido o fruto do bem e do mal. Simplesmente. Mas o fato foi dito em Gênesis 2. Isso aí está escrito. 2,17. Quando comer, irás morrer. Aí suponhamos, nós imaginamos que, enquanto eles não comessem, eles viveriam quanto tempo? Não sabemos. Mas o texto nos faz pensar. Quando comeres, certamente morrerás. Certo? Pensa nisso aí, que Gênesis é um difícil da gente contar o tempo em Gênesis. Mas também o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo está separada da vida de Deus. Ou seja, aquele João 3, não 16, mas João 3 inteiro. Aquele que não nascer de Deus não tem vida nele. A conversa de Jesus no capítulo 3 com o mestre Nicodemos. Estando espiritualmente mortos. Sem Deus é um estado espiritualmente mortos. Vide a parábola que Jesus contou sobre o filho que voltou à casa do pai. Em 2 versículos, o Senhor usa esta frase: estava morto e reviveu. Ou seja, todo aquele que está fora dos caminhos do Senhor, ele está morto. Então, todo aquele que está desviado, e aí incomoda pais e mães que não têm os seus filhos na igreja, ouvir uma frase como essa: o seu filho está morto espiritualmente. Não, está morto. É Bíblia, gente. Não é porque o meu filho, porque amo, criei, cuidei, peguei no colo, botei para dormir, levei para... Acabou. Ele sem Jesus, ele sem Deus, ele está morto. E quem disse isso? Jesus. Ele estava morto, mas reviveu quando voltou para casa. Então, todo aquele que está em Cristo, está em casa, tem vida, mas todo aquele que não está nele está morto. Lucas capítulo 15. O apóstolo Paulo escreve que aquele que vive dominado pela prática pecaminosa, vivendo, está morto, falando para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Todo ser humano depende da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para não viver espiritualmente enganado, achando-se vivo, quando, na verdade, Deus diz que está morto. Aí a gente vai para Apocalipse, quando diz: achas que estás vivo, mas estás morto. Ou seja, não é porque frequenta a igreja que tem vida. Frequentar não quer dizer que você tem, que você permanece, que você está nele. Então, estar nele é simplesmente viver o propósito dele. E como é que a gente vê? Volta aí para o nosso textual, não precisa nem abrir a Bíblia, é só abrir a revista.
Agora, se você não tem a revista, você abra a sua Bíblia. João 17, vamos ver aqui, ó, versículo de número 3 e 4. Nós estamos no texto áureo, presta atenção. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ó, eu glorifico-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quando que você glorifica a Deus? Quando você faz o que Deus pediu. Quando você faz o que Deus ordenou, quando você faz o que Deus te mandou, quando você cumpre o propósito que Deus te deu, você glorifica Ele. Como que eu glorifico a Deus, professor? Me ensina a glorificar a Deus. É levantar a mão e dizer glória, 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 glória. Não, é você fazer o que Ele te pediu, obedecer a Ele, as suas ordens, obedecer o seu Filho, os seus mandamentos, obedecer o Espírito que é a habitação na sua vida. Você glorifica a Deus quando você obedece a Ele. Foi o que Jesus disse. Eu glorifico a ti, porque eu cumpri tudo, está consumado. Lembra a palavrinha lá? Tetelestai, consumado, pago. Ou seja, aí eu faço a pergunta, você glorifica a Deus? Eita, professor. Faz essas perguntas não, professor. Precisa, porque senão você vai estar, eu vou estar, nós vamos estar dentro de Apocalipse capítulo 3. Embora, porque nós está na escola dominical. Se estamos na escola dominical, nós temos que fazer o quê? Bíblia. Afinal de contas, é escola bíblica. Sem Bíblia, não dá. Apocalipse 3, verso 1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. Aí João termina: estás morta. Eita! Olhe, preste atenção. Não está falando para o mundo não, viu? Não está falando para os ímpios não, viu? Não está falando para os desviados não, viu? Desigrejados não, viu? Está falando para a igreja. A igreja de Sardes. A igreja. Vocês da igreja de Sardes, vocês acham que estão vivas? Então não, vocês estão mortas. Ah, mas não está na igreja, mas está sem fazer a vontade de Deus? Estão mortas. Eita, Jesus. É isso aí, gente. Isso aí é escola dominical. É a gente fazer os alunos pensarem, trazer a realidade e mostrar o texto. Está escrito ou não está? Estava dentro da igreja ou não estava? Isso. Então, quando você, professor, superintendente, mostra que está na Bíblia e a pessoa não crê, é outra situação. Agora, eu não posso trazer eu posso dizer, mas eu penso assim. A Bíblia não diz, mas imagino que. Pode? Lógico que pode. Tem problema nenhum. Agora, quando é assuntos que é concernente à palavra, você não tem que dizer eu penso. Você tem que dizer está escrito. Escrito está. Confere aí na sua Bíblia. Quem assiste a aula comigo sabe que eu falei até isso hoje na igreja de Camargo Novo, né? Eu falei, eu tenho um espírito de revelação da mão levantada. Eu vejo as pessoas com a mão levantada pedindo oportunidade para falar. Tá aqui. Peço para ler. Leia aí, irmão. O que está escrito aí? Não esqueça, professor. Pelo amor de Jesus Cristo, está terminando o trimestre, começando o novo. A escola é bíblica. A escola não é Tony. A escola não é o professor. A escola é bíblica. Então, a escola bíblica que não tem Bíblia, não é escola bíblica. Então, faz as pessoas folhearem a Bíblia. Eita, agora, eu faço pastor Eli, não sou saudosista, não, mas tem uma coisa legal que acontecia antigamente com os pregadores. Hoje não tem mais por causa dos data show, das telas de projeção, e eu gosto, particularmente eu gosto. Tanto hoje que eu usei o slide, usei tecnologia, botei os slides lá para os irmãos ver. Gosto. Mas quem lembra antigamente que nós falávamos bem assim, abra sua Bíblia no livro de Filemão.
Aí a pessoa já olhava para o lado e perguntava: tem isso na Bíblia? É pegadinha, não é? Filemon? Não, não tem isso na Bíblia, não. Abre aí, livro de Filemon. Aí você escutava o quê? Isso aqui lindo aqui assim, ó. Olha lá. Aí você escutava isso aqui. Eita, irmão, cadê? Filemon. Eita, Jesus, cadê? Ele disse que tem. O pregador disse que tem, então bora procurar. Filemon. Aí vai. Não, não achei. Aí vai, não achei. Pronto. Rapaz, não é que tem mesmo. Filemon. Fica antes de Hebreus. Então, se eu achar Hebreus, depois de Tito, eu tenho Filemon, que só tem um capítulo. Capítulo único, 25 versículos. Mas o que a gente escutava? Folhear da Bíblia. E mais, o pregador falava bem assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga. Eu não vou colocar, não. Ó, vai dar mais ou menos uns 40 minutos de aula. Eu vou deixar você escrever. Eu quero saber se você é das antigas ou não. Quando o pregador dizia: quem achou, diga amém. E quem não achou, diga. Coloca assim, ó, no comentário. 40 minutos, 45 minutos, você coloca o tempo que foi e coloca qual era a frase que o pregador dizia. Mas hoje nem os pregadores dizem, irmão. Por quê? Por causa do Data Show. Em vez de nós usarmos o Data Show para nosso bem, folhear a Bíblia, pesquisar na Bíblia, a gente está usando apenas o Data Show. Daqui a pouco não tem Bíblia. Deixa eu dar um parênteses aqui, rapidinho, mas necessário sobre isso. Tecnologia é bom, mas não pode afastar a gente da Bíblia, não. Tem um pastor aqui na internet, não vou falar o nome dele, porque ele é muito polêmico e eu não estou aqui para falar da polêmica que ele causa, mas eu quero falar do que ele fez na igreja dele. Ele tirou a Bíblia do Data Show. Tem Data Show lá, para passar um slide, para passar a letra da música, para passar um vídeo para apresentar para a igreja, mas no Data Show não tem a Bíblia instalada no computador. Aqui no Data Show. O Data Show reflete, né? Transmite. No computador da igreja não tem a Bíblia. Que é para ninguém colocar na Bíblia na hora de abrir. Que é para cada um andar com a sua. Porque ele percebeu que os crentes não estavam levando Bíblia para a igreja, acostumado com o Data Show. Ele tirou, eles não tem mais. Eu te pergunto, é ignorância desse pastor? Eu digo, eu não acho. É isso mesmo. Porque um crente que não anda com Bíblia tem algum problema, irmão. Porque ela é o nosso escudo. Ela é a nossa espada. Tanto para defender quanto para atacar. É a Bíblia. É ela. Então, um crente que não anda com Bíblia precisa dizer: eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso voltar para Jesus. Não existe crente sem Bíblia. Um anda do lado do outro. Tá bom? Então, porque Paulo, perto de morrer, estava lá no final da sua condenação e diz: traz para mim os pergaminhos. Paulo ainda queria ler. Paulo ainda queria ter acesso. Paulo ainda queria mais. Tá? Fica esse adendo aí. Na escola dominical, faça os alunos levarem Bíblia e abrir a Bíblia. Peça para eles ler. Aqui está cheio de versículo, ó. Cheio. Pede para eles ler. Para eles ficarem aptos em procurar o livro de Filemon. Se perguntar, muito não sabe onde é que fica. E tem que ensinar isso aí. Porque está na Bíblia. 1.3. O Filho de Deus veio para dar vida. O apóstolo João registrou que no Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, está a vida, que já lemos, João 1,4. Ele tem vida e dá vida. Muito interessante. O Evangelho de João registra que os estudiosos da lei buscavam ver vida eterna por intermédio do estudo das Escrituras. A questão é que, quando veio o Filho de Deus, aqueles mesmos estudiosos não creram nele. Eles não perceberam que a vida estava naquele a quem as mesmas escrituras que eles estudavam testemunhava, ou seja, ele estudava sobre a vida que era Jesus. Na verdade, a palavra não era Jesus, era o Messias, o enviado. Estudava o Messias. Quando o Messias veio, eles não o reconheceram.
Por quê? Porque eles estavam apenas na teoria e Jesus não é teórico, Jesus é prático, Jesus é envolvente, Jesus chama, Jesus vai, Jesus pega, Jesus se envolve, Jesus ele é envolvente. Eu já falei isso e volto a dizer. Tem muita gente criticando a série de Chosen, Os Escolhidos, pela vida cotidiana de Jesus. Eles acham que quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus não teve uma vida cotidiana como a série, né, de Chosen. Professor, você concorda com tudo? Não concordo com tudo, mas isso abre a minha mente para uma realidade da Bíblia. Qual? Jesus viveu como homem. Jesus caminhou na terra, Jesus comia, Jesus bebia, Jesus trabalhava, Jesus ia, Jesus voltava, Jesus conversava, Jesus ria, Jesus chorava. Jesus era gente. E de Chosen traz isso. E tem muita gente que não quer. Olha Jesus como se Jesus não fosse um ser humano. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A humanidade dele fazia ele viver entre humanos. Então, as pessoas esquecem que o João está dizendo, olha, estão procurando um Messias que parece que não anda, flutua, parece que esse Messias é intocável. Não, Jesus era aquela pessoa que você podia tocar, que você podia abraçar. Era esse. João, a primeira capa aqui, ó, da revista. Deixa eu ver, vou tentar aproximar para você. Eu vou sair até da frente daqui, ó. Olha que capa maravilhosa. Conseguiu enxergar? O que é essa capa? O que João disse? Que reclinava no peito. Como é que você reclina no peito de um espírito? Não tem. Você reclina no peito de alguém que é gente. E tá faltando nas igrejas a gente pregar Jesus humano. Jesus que deixa alguém se reclinar a cabeça no seu peito. A gente está pregando um Jesus muito longe, muito afastado. E Jesus, a gente está quase daqui a pouco tão como os escribas. Não queremos acreditar mais que Jesus é esse Jesus que se envolve. Sim, Jesus é o que se envolve. Ele quer se envolver com você. Vamos ponto 2? Primeiro você se inscreve, curte, comenta e compartilha. Aí sim a gente vai para o ponto de número 2. A vida eterna com Cristo. João não se limita a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas procurou expor a necessidade de receber esta vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Essa expressão que envolve a vida como dádiva de Deus é feita no contexto cristológico e soterológico. São duas palavras usadas na teologia que pode ser usada na escola dominical. Por quê? Porque a escola dominical é a maior escola de teologia do mundo. Essa daqui, né? Eu falava hoje justamente da sua fundação, que foi a ideia de ensinar crianças a ler através de quê? Da Bíblia. Então, cristológica. O que é isso? Precisa explicar? Lógico que não precisa, né? Mas eu não sei quem é que está me vendo, eu tenho que explicar. Isso é o meu papel, o seu papel, professor. Você não sabe. Agora, se você estiver dando aula de mestrado, aqui, olha aqui, ó. Se você estiver dando aula de mestrado em uma faculdade, você não precisa explicar o que significa cristologia e soterologia. Você não precisa, porque é mestrado. Mas se você está na escola dominical, você usa duas palavras como essa, você tem que explicar, porque você tem pessoas que nunca foram na faculdade, certo? Ponto 2. Ponto 1. Crer em Jesus Cristo. Considerando o exposto do tópico anterior, o Filho de Deus tem a vida e dá vida. Vemos que João enfatiza a relevância da fé em Jesus Cristo como o enviado de Deus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Logo no início do Evangelho, encontramos aos que crerem em seu nome, tem que crer no nome de Jesus. A fé
A fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna. É João 3,16. A mensagem do Evangelho de João revela que as bênçãos e privilégios que o Filho de Deus veio proporcionar com sua vinda à Terra, inclusive ser membro da família de Deus e de ter a vida eterna, são desfrutadas por todos que crerem no Filho. Então, para ser membro do corpo de Cristo, ó, coisa boa, né? Ó, Bíblia. Abre aí, João capítulo 3, versículo de número 36. Bora lá, aqui embaixo, ó. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Ó, eu já falei isso e eu vou dizer de novo porque o texto está pedindo. Eu sei que eu falo umas coisas, parece assim meio louca, né? O texto está pedindo, lógico que está pedindo para eu falar. Eu leio ele e tenho que explicar ele. Então ele está me dizendo, me explica, me explica, me explica. E qual é o papel do professor? É explicar o texto. Olha o texto pedindo para eu explicar ele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tá aí tudo bem? Tá explicado? Mas o que o texto está pedindo para eu explicar para vocês? Para eu explicar para quem não sabe? É a segunda parte. Qual é a segunda parte? Mas aquele que não crer no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, não tem como a gente maquiar, disfarçar, não tem bonzinho, não tem bonzinho, irmão. Ou é ou não é. Se você tem Cristo, vida eterna. Se você não tem Cristo, a ira de Deus. Quem está dizendo isso é João, o discípulo amado, que reclinou cabeça no peito e diz, está aqui, a ira de Deus está sobre aquele que não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O texto que está dizendo, está aqui, vou ler o texto na íntegra. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está na hora de nós pregarmos a Bíblia como ela é. Eu falei hoje lá em Camargo Novo, de um cantor chamado Marcos Antônio, que eu, escutando ele, entreguei a minha vida para Jesus, né? Toma os pedaços, lá em Pernambuco, 1999. Eita, faz tempo, né? E ele canta uma música também, Pregadores de Rosa. Pregue os espinhos também. Deus é amor, mas é justiça. Procura essa música aí, bem antiga. Marcos Antônio, o nome do cantor. Pensa na verdade. E eu volto agora para nós, escola bíblica. Professores da escola bíblica. Pregue que existe inferno. Pregue que Deus se ira. Irmão, estão tirando a ira de Deus. Ninguém prega mais. Sabe o sermão mais conhecido da história? Esse sermão é mais conhecido. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas aí é questão sua, é pessoal, eu não quero entrar nesse mérito. Mas tem uma pregação que abalou o mundo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E João, o discípulo do amor, está dizendo, aquele que não crê em Jesus vai sofrer a ira do Deus, a ira de Deus. Ó, permanece. Sabe o que é permanecer? Não vai ser tirada. Tá aqui, ó. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqueles que não crerem. Não é bruto, não é radical, não é extremista, irmão, pregar isso. É Bíblia. Deus vai se irar eternamente com aqueles que não querem receber o seu filho. Eita, essa vai ser a primeira aula, acho que nesse trimestre, que vai dar mais de 1h30. E eu adoro. Bora simbora. É isso aí. Ponto de número 2. Receber a palavra de Deus. Há uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter vida eterna, ser de Deus, como lidamos com a palavra de Deus. Rapaz, eu vou bater 2 vezes nesse microfone, vai terminar eu desligar ele e ficar sem áudio. É que eu falo
com as mãos, né? Como diz o pessoal. Então tem uma conexão. Vamos marcar aí. Vamos marcar. É bom que eu já faço minhas anotações lá para a igreja de Santa Maria Alta. Vamos lá. Há uma íntima conexão entre Jesus e a vida eterna, ser de Deus e lidar com a palavra. Então a gente tem 3 aspectos aqui: vida eterna, ser de Deus e palavra. Ou seja, para você ter vida eterna, você tem que crer que Deus deu o seu filho e crer na palavra. Então andam juntos, como fala aqui, uma íntima conexão. É a palavra que está aqui. O Evangelho de João enfatiza bem essa conexão. Olha que bom. Dá para a gente separar aqui, ó. A, B e C. Bora lá. Vamos separar. A. Vamos para a Bíblia. João 5, 24. Opa, peraí. João 5. Ô, gente. João 5, 24. 24 aqui, ó. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê, aquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Ou seja, para passar da morte para a vida tem que crer que o Pai o enviou. Quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem vida eterna. B, 47. 47 é o B. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se você não quer acreditar no que Deus já deu, aqui Jesus está mostrando os profetas, está mostrando para eles a Torá, o Pentateuco, a lei, como eles queiram. Se vocês não querem acreditar no que está lá, como vão acreditar nas palavras de Jesus? É isso que ele está dizendo. Quem é de Deus, escuta as palavras de quem? De Deus. C. Aí a gente vai para o João 17. Abre aí, João 17. O versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e eras teus, e tu os destes, e guardaram a tua palavra. Mais uma vez, guardar a palavra. Então, há essa conexão de ouvir e guardar. E mais uma vez, amo louvores. Pensa, amo louvores. Mas a fé não vem por ouvir louvor. A fé vem por ouvir a palavra. Jesus, em sua oração, menciona que as pessoas dadas ao Senhor como seus discípulos são caracterizados por ter recebido as palavras que lhe foram entregues pelo Filho de Deus enquanto nesta terra. Nosso Senhor disse que suas palavras transmitidas aos seus discípulos são espírito e vida. 63, aqui ó, em cima. O espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Palavra registrada, está aqui. Quer ter vida? Viva na palavra, viva pela palavra, por meio da palavra, com a palavra. Eita Jesus! Portanto, não podemos desprezar, desvalorizar ou colocar em segundo plano as escrituras sagradas ao longo da nossa jornada cristã. É uma questão de vida. Rapaz, o bispo Abner aqui bateu com os 2 pés, hein? O bispo Abner aqui bateu com os 2 pés, hein? Não precisa responder. Essa aí você não precisa interagir, não. Guarda no seu coração.
Você já leu a Bíblia toda esse ano? Vamos entrar no mês de setembro. Você já leu a Bíblia toda esse ano? Não precisa responder, não. Só pensa. Você sabe qual foi o maior absurdo que eu ouvi dos absurdos? Um pregador disse para mim bem assim. Eu perguntei para ele, e aí, meu irmão, quanto tempo de crente? Ah, eu já tenho quase 20 anos, varão. Ô, rapaz, 20 anos, hein? Então, se tu tem 20 anos, tu já leu a Bíblia 20 vezes já, né? Ele disse, varão, você acredita que eu nunca li a Bíblia toda? Aí eu disse, eu não acredito, não. Mas por quê? Ele disse, porque eu não preciso. Aí, irmão, ô Jesus, nem cabelo eu tenho mais. Ô Jesus. Porque todas as vezes que alguém pergunta alguma coisa para mim, eu sempre tenho resposta. Tá, mas isso diz que porque tu tem resposta, quer dizer que tu não precisa ler a Bíblia? Então você lê a Bíblia por porções, por tema. É cura, eu vou ler somente cura. É libertação, eu leio só libertação. E quer dizer que você não tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Tu não tem prazer de que ela seja lâmpada e luz para tu. Tu não tem prazer que nela tu encontra a vida. Aí comecei, não, tá bom. Ô irmão, um crente que diz que é crente e tem 20 anos de crente e nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto e diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eis que sei as tuas obras, que tens nome de que estás viva e estás morta. Tem vida aí não, irmão. Porque quem gera vida foi Jesus que disse, João, capítulo que a gente leu, 17:6. 17 não, 66, 6:66. Quem disse foi Jesus. João 6:66. Cadê? Não, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Como é que você diz que tem o Espírito de Deus e não tem prazer em ler a palavra dele? Você tem 20 anos de crente e nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Não, você não entendeu. Não, porque o Bispo Abner termina dizendo aqui, a última frase dele aqui, Você tem revista? Veja lá. É uma questão de vida. O quê? Ler a palavra. Estudar a palavra. Meditar na palavra. Sabe quando a gente dizia antigamente, irmão? Eita, eu estou muito saudosista, hein, pastor Eli? Misericórdia, pastor Eli. Tem que comer a palavra. Pois é. A gente come um monte de coisa. Mas a palavra está faltando. Eita, professor, para terminar o trimestre? Para terminar o trimestre, gente. Dá um chacoalhão, chacoalhão, porque daqui a pouco é o ano novo e você não teve nem o prazer de ler a Bíblia. E você já leu a Bíblia esse ano? Terminei foi em julho. Eu só não. Assim, de gente aqui no canal, que terminou de ler em julho. Nós estamos estudando. Cadê? Não tem aqui não, né? Tem aqui, um bloquinho que sobrou aqui, ó. Nós estamos estudando as cartas de Paulo, Aqui, um print aí pra você ver. Tá aqui, 1 Timóteo. Aí, ó quanto material a gente está estudando aqui, Olha lá, 1 Timóteo. Tá? É um bloquinho que eu acabei furando errado aqui. Esse negocinho aqui, furei errado. Aí a gente acabou nem usando. Mas tá aqui, Já estamos estudando as cartas de Paulo. Professor, por que você fala essas coisas no meio da aula? Porque as pessoas estão muito mecânicas, irmãos. Estão muito mecânico o negócio. E a gente tem que se envolver mais na palavra. 2.3. Agora que chegou no 2.3. A relevância da prática da palavra de Deus. Primeiro a gente ouviu. Agora nós vamos praticar. Bora ver se nós somos somente ouvintes ou se nós somos praticantes? Vamos descobrir isso agora. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar
ter em mente se o discípulo de Cristo não aplica no dia a dia. Até mesmo para entender a palavra de Deus é preciso antes disposição para cumprir, fazer a vontade de Deus. João 7,17. Vamos ler de novo. Vamos empanturrar você de Bíblia. Olha, tá até marcado aqui, ó. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Eita, dizer o que desse texto? Nada. Vamos continuar. Precisamos nos aproximar das Escrituras com um compromisso de fé que ressalte em comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Esse comprometimento parece que está faltando em muitos que manifestam crer em Jesus. João 8. João 8, versículo 8, 31, 30 e 31. João 8. Puxa para cá. 30 e 31. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, não tem como ser discípulo de Jesus se você não permanece na palavra dele, se você não lê a palavra dele, se você não ouve a palavra dele, se você não pratica a palavra dele. Ele quer que você ouça e pratique. E aí, de Deus, você está vendo roupa diferente? Deixa eu explicar para vocês. O meu celular travou na hora de fazer o ponto de número 3. Ponto número 1, ponto número 2 e número 3 eu gravei tudo. Só que como eu não posso ver como é que tá o vídeo aí, eu só vou ver na hora da edição e o celular travou e eu não vi. Na hora de editar eu vi que faltou o ponto número 3. Eu fiz isso no domingo para publicar a lição na terça-feira, que é o nosso padrão. Só que eu fui ver e não tinha o ponto 3, então eu estou gravando na terça-feira de noite para publicar na quarta-feira de manhã para vocês, tá? Então não vai mudar muita coisa porque a gente vai continuar o nosso estudo no ponto de número 3, tá bom? Então ore aí para que eu tenha condições de comprar um top de linha. E esse daí foi ganhado, gente, foi ganhado. Glória a Deus pela vida da Patrícia e do Jorge que me deu isso aí, senão tava ruim, tá bom? Sem mais choradeira e vamos para a aula. Mas só uma explicação porque que você está me vendo com roupa diferente no mesmo vídeo. Porque o celular travou na hora de gravar. Bora para o ponto número 3. Vamos lá. O Evangelho de João não destaca somente o desfrutar da vida eterna por aquele que crê, recebe Jesus e permanece em sua palavra ao longo da jornada nesta terra, mas também pauta alguns aspectos que propõem a realidade futura do discípulo de Cristo. Eu separei aqui 3 palavras, né? Crer, então você tem que crer, palavra e o longo da vida. Porque para muitas pessoas, se elas aceitassem Jesus hoje e morresse hoje, elas não teriam problema. Qual é o problema? É viver na palavra. E a longa, abre-se um parêntese dependendo do tempo, a longa jornada que elas enfrentam. Esmorece, fica triste, fica cabisbaixo, fica altos e baixos e isso põe a sua salvação em risco. Então, o bispo Abner, bem válido, ele colocou: você crê, creu. Você vive na palavra, vive. E é ao longo da sua vida? Então, tem promessa para você, tem esperança para você. É o ponto 3.1. Esperança que impulsiona o discípulo. A esperança no retorno de Jesus gera a certeza de que as dores e os sofrimentos da vida terrena são pequenos diante dos bens eternos preparados para os filhos de Deus. É isso que ele está dizendo. Tudo que você possa pensar
em ter financeiramente dinheiro mesmo, usufruir de riquezas, posse, seja o que for, é risório diante de que tem prometido para mim e para você na vida eterna. Essa é uma verdade que a gente não pode jamais esquecer como discípulo de Cristo. Eu não estou falando nem para quem não tem. Eu não tenho casa, pronto, eu não tenho condições de comprar um celular de 5 mil, 7 mil, 10 mil reais. Não. Eu estou falando para aqueles, João 14, o bispo Abner está dizendo que é para aquelas pessoas que podem comprar um celular de 10 mil reais, que pode comprar uma casa de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 e por aí vai, e eles não podem se apegar a isso. Isso é risório diante de o que está prometido para mim e para você. Vale muito mais. Isso aqui é o que o pastor, o bispo Abner está colocando, e João 14 nos diz essa certeza. No livro de Apocalipse, João ressalta que vamos morar com o Pai em seu tabernáculo eterno. Seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Lá não haverá pranto, nem morte, nem choro, nem dor. Tamanha esperança nos motiva a perseverar em Cristo Jesus, pois nele está a vida eterna. Por mais que as pessoas tenham dinheiro e muito, estou falando de dinheiro com força aí, né? Eles vão ter o quê? Vai chegar um momento que eles terão morte, e essa morte pode gerar pranto, esse pranto gera choro, esse choro gera dor. Não tem dinheiro no mundo, nem todas as riquezas do mundo pode evitar uma morte, uma dor, um pranto ou um choro. Agora, na vida eterna, aí a gente se apega a Apocalipse, capítulo de número 21. Não haverá. Tem até a música do Voz da Verdade, né? Eu não sei cantar, mas vocês sabem. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, verei o mestre. Não é isso que ele fala? Isso aí, Voz da Verdade do tempo. Fui longe nesse hino aqui, hein? Pois é, não haverá, lá não terá. E a gente não está falando, mais uma vez, para quem não tem dinheiro, para quem tem, isso não é nada diante do que está nos esperando. 3.2. A dimensão futura da vida eterna. Você sabe qual é a dimensão da vida eterna? Sabe um texto que as pessoas usam erroneamente? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que a mente não imaginou, que o coração não sentiu, que o homem não pegou e pega assim. Deus tem preparado, Deus vai te dar uma casa maior, tu tá pensando que é pouco, Deus vai te dar. Não, para, crente. Não tem nada a ver com riqueza na terra. O que esse texto nos diz é o que os nossos olhos não viram, o que as nossas mãos não tocaram, o que o nosso coração não sentiu, o que a nossa mente não consegue imaginar, é o que Deus tem preparado. Mas aonde? No céu, na eternidade. Por mais, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas inteligências artificiais montando como será o céu, tal. É pouco, irmão. Não dá para atingir. Não vou dizer que é inefável, porque João disse e descreveu, e mesmo com a descrição de decorrer, né, de João, a nossa mente ainda não consegue alcançar. Nossa mente não consegue imaginar como será o céu. Então, nós não temos essa dimensão. Nós apenas imaginamos que será glorioso. Como? Só quando chegar lá. Eita! Nosso Senhor declarou que no fim desta era, os que morrerem em Cristo participarão da ressurreição para a vida. Você morre na terra e, se morrer com Cristo, ressuscita para a vida eterna.
João capítulo 5, tá? É uma garantia de que foi revelado pelo próprio Senhor em um outro momento. João 6, versículo 40 e versículo 54. Todo aquele que crer no Filho de Deus e nele permanecer, achei muito pertinente essa palavra aqui do pastor Júnior, do pastor Abner Ferreira, permanecer nele, ou nele permanecer, em Jesus, já tem uma experiência parcial da vida eterna e vive na esperança de participar da dimensão futura desta vida em Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo, nós já podemos ver, sentir um alívio, uma paz, um cuidado. Imagine isso aí na sua plenitude no céu. Eita glória! O apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa dimensão futura, registrou: partir é estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Partir, de ir, voltar para o céu, né? Voltar, aliás, para os braços do Pai eternamente. Filipenses 1, 23. Hoje já desfrutamos da bênção de viver em Cristo. Tem a vida eterna. Mas o discípulo de Jesus também viverá na esperança de viver a glória que em nós há de ser revelada, né? Quando Paulo fala que ainda será revelada essa glória que nós tanto esperamos. Essa esperança não pode acabar. Essa esperança não pode ter fim. E nós que somos ensinadores, nós que somos pregadores, temos que continuar dizendo que há uma esperança de um céu eterno e glória muito excelente, que ainda nós não temos capacidade de imaginar, mas será real. Na verdade, é real. Será real para nós quando lá chegarmos. 3.3 está onde Jesus Cristo está. No início do chamado discurso de despedida, o Senhor preparou os discípulos para a sua partida. Inicia dizendo que eles não poderiam ir para onde ele estava indo, não naquele momento. João capítulo 13, 33. Podemos imaginar o espanto e preocupação e apreensão daqueles que ali estavam. E aí? Ele está indo embora e a gente não pode ir com ele. Ele está indo para algum lugar e a gente não pode. A gente não vai ficar sem ele. A gente vai ficar sem ele para sempre. A preocupação é essa. E agora? Ele está indo e está dizendo, vocês não podem ir comigo. Só que não era definitivo. Era temporário. Agora vocês não podem. Agora vocês não vão. Mas chegará o dia que vocês irão e permanecerão aonde eu estiver. Essa esperança não pode terminar. E então, nosso Senhor lhe disse: não fiquem tristes e preocupados. A mensagem foi que deveriam continuar crendo na provisão, no cuidado e nas promessas do Senhor. Um dia ele voltará para buscar os seus que estão nesta terra. Os que morrerem em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados, para estar com o Senhor por toda a eternidade. E é preciso viver no Senhor enquanto na terra. Isso aqui é muito importante, que o bispo, mais uma vez, o bispo Abner colocou aqui, ó. Vou marcar todo o texto e vou ler com você. Veja só. Assim, para estar com o Senhor por toda a eternidade, vírgula, é preciso viver no Senhor enquanto estiver aqui na terra. Ou seja, não tem como viver a eternidade com Jesus
enquanto nós não vivermos com Ele aqui. Eita, não é frase minha não, foi um corte de um podcast que eu vi. Não vou saber de quem foi, de tantos que eu vejo por aí, de verdade, me perdoe. Se você não tem prazer de viver com Ele aqui, Ele não terá prazer de viver com você lá. Gente, nem eu não. Foi um podcast que eu vi um pregador dizendo. Veja que forte. Se você não tem prazer de viver com Ele aqui, Ele também não terá prazer de viver com você lá. E o Bispo Abner está colocando a mesma frase, aliás, a mesma colocação com palavras diferentes. Para estar com o Senhor por toda a eternidade, é preciso viver no Senhor enquanto na terra. Bora para a conclusão? Eu agradeço a você. Antes de nós lermos a conclusão, eu já agradeço. Foi um trimestre maravilhoso. Tá chegando outro trimestre, a revista está aqui falando sobre personagens da Bíblia. A próxima aula já vai ser a lição de número 1, falando sobre Jetro. Já li a revista, não estudei, já li, aí vou estudando durante a semana e a gente já tem pérola sobre Jetro. Conselhos, irmão, conselho. E já tem coisa boa para a gente conversar sobre Jetro. Para quem não sabe, Jetro é sogro de Moisés. Tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho para que quando chegar uma aula nova você ser notificado. Conclusão desse trimestre, não é nem da aula, é do trimestre. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente nele tem as palavras de vida eterna. Aquele texto lindo de João capítulo 6, principalmente o versículo de número 68. Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Jesus Cristo é bom e perfeito pastor, que pode prover tudo que precisamos para viver plenamente. Então, tudo está em Jesus. Tudo que eu, você, nós precisamos, encontramos nele. É nele, é por ele e é para ele. Então, que você entenda que Jesus é o centro de tudo. Nele você terá a vida eterna. Eu espero você no próximo trimestre. Meu agradecimento por você ter ficado esse trimestre inteiro aqui comigo. Se você é novo por aqui, que Deus lhe abençoe e vamos para uma nova jornada. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo. Hoje e sempre, você diz daí, eu digo daqui. Amém. Até o próximo trimestre. Querendo Deus. Tchau, povo.